O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vai retomar na próxima segunda-feira o julgamento dos processos que podem levar à cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil. No segundo dia de julgamento, uma desembargadora pediu vista e suspendeu a discussão. O pedido veio após o desembargador José Rodrigo Sade votar a favor de cassar o mandato do senador. Ele divergiu do voto do relator, que votou para rejeitar o pedido. Agora, o placar está 1-1. As ações acusam o ex-juiz da Lava Jato de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Os processos foram movidos tanto pelo PL, Partido Liberal, quanto por partidos de esquerda. Sérgio Moro não se pronunciou sobre o julgamento. Vamos ao debate. Caio, o que explica o silêncio do senador? Bom, certamente é uma estratégia da defesa, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem que levar em conta o histórico, né, do atual senador e juiz Sérgio Moro, aí sempre pautado pela observância da lei, né? Então, isso posto, né, diante de uma decisão, especialmente de uma decisão parcial, né, os votos eles estão sendo aí proferidos ao longo da semana, é natural que ele opte, né, por permanecer calado, esperando, né, o resultado final para eventualmente se manifestar. Mas, de novo, a gente sempre frisa que a grande preocupação, né, do senador não é especificamente com o julgamento dos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, mas sim, né, com os ministros do TSE. Né, que, como a gente já trouxe aqui várias vezes, né, paira sobre os altos tribunais brasileiros, após a denúncia da Transparência Internacional, uma acusação, vamos colocar dessa forma, de que a nossa justiça estaria se tornando um judiciário de coalizão excessivamente simpático às causas do governo de turno. Eu queria só pontuar algumas coisas. Essa decisão divergente, né, no segundo voto do desembargador, Dr. José Rodrigo Sade, causou alguma polêmica nas redes, o fato dele ter sido indicado por Lula, mas obviamente isso não quer dizer nada do ponto de vista objetivo. Ele fala que houve sim abuso do poder econômico. Vamos lembrar aqui que a defesa mostrou que os números sustentados na inicial dos partidos eram muito excessivos, né? Falava até em dezenas de milhões de reais. O Ministério Público já reduziu esse valor para aproximadamente 2 milhões. Né? A defesa e o relator, né, enquadraram aí esses gastos extraordinários na casa dos 200 mil reais, o que não seria suficiente, obviamente, para desequilibrar nenhum pleito. Né? Mas o voto divergente fala que numa margem tão estreita, né, a gente não pode permitir que, falando mais alto o dinheiro, quem perca seja a democracia. Eu achei isso muito interessante porque uma fala dessas parte do pressuposto que existe isonomia eleitoral no país. Isso não é verdade. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente trouxe o financiamento público de campanhas, né, como forma de financiar as eleições, em média, isso é a apuração da Folha de São Paulo, né, o candidato à reeleição, os candidatos inclusive prestigiados pelos caciques partidários, tem 7 vezes mais financiamento. E então o que nós estamos diante é que o poder político aí sim traz poder econômico para essas candidaturas. E o que diz, né, o voto do relator, que até uma frase que se consagrou aí no debate público, que até as pedras sabem que o investigado, o senhor Sérgio Moro, não precisaria realizar uma pré-campanha presidencial para ter notoriedade no Paraná. E realmente, assim, não faz sentido. Um outro ponto interessante do voto divergente diz respeito à suposta intenção do investigado Sérgio Moro. Diz o seguinte, né, o desembargador Sade, é irrelevante se o investigado tinha a intenção, desde sempre, de concorrer ao Senado. E por que isso? Porque é facultado, né, ao candidato fazer o que ele chamou de downgrade, concorrer a um cargo menor. Só que aí ele impõe, a meu ver, aí de forma retroativa, uma exigência à campanha do senhor Sérgio Moro, que seria o quê? Um controle de gastos antecipando essa hipótese. O que, assim, do ponto de vista, eu acho até de direito processual, não faz muito sentido. Até porque,
como nós extraímos do voto do relator e também da legislação eleitoral, não há uma definição clara de limite de gastos em pré-campanha. Zé, o que explica o silêncio do senador? Olá, Leandro, olá, Caio. Qualquer réu deve silenciar antes do fim do julgamento. A menos um réu insano, e Sérgio Moro tem muitos defeitos, mas insano eu acho que ele não é. Ele se pronunciaria diante de um empate de 1-1, fazendo comentários, etc. Ele tem que manter um silêncio, isso é absolutamente correto. Aliás, se ele fizesse o contrário, ele estaria se expondo publicamente. Aliás, já basta a exposição pública vexatória para Sérgio Moro. Hoje nós tivemos conhecimento do teor da conversa dele com o ministro Gilmar Mendes, em que ele foi visitar um dos grandes críticos da Lava Jato e do próprio Sérgio Moro, e os trechos revelados trazem um profundo constrangimento a Sérgio Moro, que não respondeu nada. Ou seja, já basta disso de constrangimento. Eu acho que ele não procuraria mais constrangimento, além dessa revelação feita pela grande imprensa na tarde de hoje, sobre essa conversa entre ele e Gilmar Mendes, né, intermediada por um senador da República que marcou, a pedido do Sérgio Moro, essa audiência com o Gilmar. Mas seja como for, independentemente disso, acho que há dois votos, os dois votos são fundamentados. Acho que está correto, Caio, ao dizer que não é o ato de nomeação que define votos. Por exemplo, 3 desembargadores, se não me falha a memória, do TRF4 que condenaram Lula foram nomeados por Dilma. Isso, acho que essa gênese não pode ser feita, em hipótese nenhuma, nem por referências, diria, irônicas. Ou seja, não há. As pessoas votam ou não votam, se tem um alinhamento A, B, C, D, isso é outro problema, mas o ato de nomeação não significa nada. Nós temos que analisar as premissas jurídicas dos dois votos, que são muito bem fundamentados. Eu, pessoalmente, acho que no voto do relator há um equívoco. Em primeiro lugar, nós não podemos confundir isonomia com igualdade material. Isonomia, desde a Grécia Antiga, significa igualdade formal, nos termos da lei. E a legislação brasileira coloca tetos de gastos. Claro. Se uma pessoa opta por ser candidata a presidente da República e depois opta para ser senador, é evidente que a situação antecedente influencia neste quadro. Pouco importante se ela é muito conhecida, pouco conhecida, ela desequilibra. Por exemplo, o Sérgio Moro disputou a eleição com um senador antigo do Paraná, que foi seu padrinho da campanha à presidente da República, Álvaro Dias. E depois, misteriosamente, e aí lealdade tem outra conotação, que não é jurídica, ele vai para disputar e tirar o mandato de Álvaro Dias, né, daquele que defendia sua candidatura, mudando de partido e tendo utilizado dinheiro do partido de Álvaro Dias. Mas isso não vem ao caso. O que eu acho é que eu não posso ter desequilíbrio formal na eleição. Material, talvez, em outro tipo de regramento, de outras sociedades, nós poderíamos ter. Mas nessa é formal. Ora, há sim um desequilíbrio e que tem que ser analisado durante todo o período eleitoral em relação ao aproveitamento que um candidato a presidente da República teve para ser senador. E aí pouco importa se ele tinha intenção ou não. Ou seja, quem ser candidato é uma opção livre e as pessoas têm que correr riscos. Se eu fiz candidatura pesada com muito dinheiro antes, isso repercute, claro, na campanha que eu vou ter no regional. E se eu desequilibrar o pleito por causa disso, a isonomia formal, a igualdade formal ou isonomia estará desrespeitada. Então, efetivamente, isso já foi afirmado pelo TSE. Não se trata aí de conivência com o governo, não governo. Isso já foi afirmado anteriormente no julgamento da senadora Selma Amoro de Saias, em que isto foi analisado, essa dimensão de equilíbrio foi colocada com o voto divergente do ministro Fachin à época. Ou seja, essa premissa está dada. Acho que o voto do divergente do relator, a meu juízo, atende à jurisprudência do TSE. Como será a decisão do TSE, eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Até porque a composição foi alterada do TSE em relação àquela que foi dada do voto em relação à juíza Selma. Mas eu acredito que essa premissa do equilíbrio na pré-campanha, inclusive com os tetos, com as regras, com as situações, deve prevalecer. Mesmo que a pessoa não tenha tido intenção, mas se deliberou mudar de atribuição na disputa, arque com os ônus disso. Caio, quais os impactos de uma eventual cassação de Sérgio Moro para a lei eleitoral? Bom, eu acredito que seja um precedente perigosíssimo para todos os candidatos que fizeram downgrade.
né? Eu não sei como funciona, talvez o Zé saiba das especificidades a respeito aí da prescrição, ou até quando que pode haver uma reclamação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, mas há outros candidatos em situação análoga que obviamente se beneficiaram, aí sim, né, de uma campanha nacional. No caso do Sérgio Moro, não, e por isso que eu acho que a questão de igualdade formal ou material ela fica um pouco esvaziada, porque restou comprovado, pelo menos para quem se deu ao trabalho de fazer essa prova negativa, né? Então, obviamente, a defesa, de certa forma, o Ministério Público e o próprio relator, de que a gente estava falando de uma despesa extraordinária na casa aí entre, se não me engano, 140 e 200 mil reais, né? Não é uma coisa de milhões. E isso é relevante. Por quê? Porque isso é tudo baseado em outros precedentes do próprio TSE. Então, por exemplo, não dá para incluir despesas de segurança nessa conta. Há precedente nesse sentido. Não dá para incluir despesas com advogado nessa conta. E vamos lembrar, né, que os dispêndios aí na pré-campanha, que é uma pré-campanha nacional pela presidência da República, eles estão pulverizados, né, nos diversos estados, né, da federação. Então, são essas viagens, são eventos em diversos entes federativos, em várias cidades e tal. Na verdade, a pré-campanha, de certa forma, prejudica o candidato, né, na sua região local. Isso é uma obviedade, ainda mais uma pessoa, né, tão conhecida e reconhecida como é o caso de Sérgio Moro, como é o caso especialmente de Sérgio Moro no Paraná. Obviamente é um estado que tem um carinho especial pelo senador, tanto é que ele foi eleito. Então, eu acho que a questão importante aqui de se debater é realmente o desequilíbrio. Houve desequilíbrio, inclusive do ponto de vista, do ponto de vista formal, né? Houve quebra de isonomia? Parece que não, até porque não há critérios claros. Se houvesse, né, tem o critério, por exemplo, do teto de gasto, mas mostrou-se que se houve alguma despesa extraordinária, ela foi insignificante. Né? Quando a gente pensa em eleições que foram influenciadas e tal, aí a gente já vai para os grandes escândalos de corrupção aí da nação brasileira, e em especial, sempre falo isso, o Petrolão, que nada mais era que uma grande manipulação eleitoral pelo financiamento ilegal de campanhas. Aí realmente havia um desequilíbrio, aí realmente o sistema estava viciado, porque eram literalmente, né, dezenas, às vezes centenas de milhões de reais injetados em campanha, né, fruto de corrupção, e que, obviamente, beneficiavam um candidato. E a gente não viu, né, mesmo com as revelações da Lava Jato e tal, esses mandatos serem revertidos. Houve fala de ministro do STF falando, por exemplo, que um dos partidos havia desviado dinheiro suficiente para se manter no poder até o ano de 2038, caracterizando a governança como uma governança cleptocrata, uma governança corrupta. Então, esse era o estado das coisas. Por isso, aqui, eu trouxe mais uma fala que eu achei lapidar aí do desembargador relator. Ele diz o seguinte: acreditar que as despesas provadas aqui representam gasto irregular de campanha que justificaria uma cassação, ou seja, o que é cassar o mandato? É desconsiderar a vontade popular. Então, isso só deve acontecer em situações extremamente graves, crime de responsabilidade, efetivo abuso do poder econômico. Então, o que ele diz? Acreditar que as despesas provadas aqui representam gasto irregular de campanha que justificaria uma cassação, figura-se exagero que o direito não admite. Eu tendo a concordar com essa análise do desembargador relator. Zé, uma eventual cassação do senador Sérgio Moro é um precedente perigoso, como disse o Caio? Ao contrário, é um precedente saudável, porque eu estou afirmando uma regra que é a seguinte: foi disputar uma outra campanha, vai mudar por razões quais forem? Pense bem. É importante. A premissa da cassação já foi dada anteriormente pelo TSE. A conclusão desse processo dá uma advertência importante para quem pretenda oportunisticamente se valer de trocas de cargos durante um processo de eleição. Mas eu diria o seguinte, que salvo equívoco geográfico meu, o Paraná está dentro do Brasil. Então, quem faz uma campanha no Brasil, faz também no Paraná. E, obviamente, eu não vejo como alguém que faça uma campanha para o Brasil prejudique as suas
situação no Paraná. Eu acho que é uma questão, obviamente, interligada, né? Geograficamente interligada. Ora, Sérgio Moro, quando o relator faz a afirmação que foi muito pouco, ele está fazendo o corte dos gastos no Paraná da campanha presidencial. Só que isso é difuso. Quando eu faço, por exemplo, disparos pela internet, quando eu faço filmetes, esses custos, eles vão para o país. E, repito, o Paraná está dentro do Brasil. Ora, é nessa dimensão que eu tenho um desequilíbrio que foi determinado pela mudança da vontade do candidato. Ele não foi obrigado a ser candidato. Aliás, ele queria ser candidato em São Paulo, não era isso? Até colocou lá o domicílio dele, aí mudou para o Paraná, etc e tal, afastou aquele que era o seu padrinho político numa situação, repito, de deslealdade, a meu ver, coisa que jamais eu da política, faria algo parecido, mas cada um é dono do seu juízo, não é? Então, diante deste quadro específico, me parece que está correto o cálculo feito pelo voto divergente, que não segmentou a região do país, porque quem faz campanha para o país faz para a região, e aí que eu tenho desequilíbrio. É aí que eu tenho o cara que não fez a campanha para presidente gastando muito menos do que ele gastou e com os reflexos no Paraná. Ora, é esta situação que está sendo discutida. Eu acho péssimo alguém fazer uma campanha presidencial, seja qual for, pode ser do meu partido, de outro partido, péssimo e depois mudar. Por quê? Porque, na verdade, ele gastou dinheiro público numa dimensão que o torna vantajosamente mais pujante do que os seus adversários regionais. Ah, mas ele é diferente, ele tinha notoriedade. Mas não é essa a questão que está em jogo, que a discussão até porque Álvaro Dias também era absolutamente conhecido por todos os paranaenses. Não é essa a questão que está em jogo. O que está em jogo é quanto se gasta numa campanha, é quanto alguém gastou e quantos outros podem gastar. Esse tipo de coisa, seja uma jogada premeditada ou uma jogada de fato, ela é uma jogada. Então, eu não posso aceitar isso, eu não posso tolerar isso. Isto é abuso do poder econômico, sim. E abuso do poder econômico é grave em qualquer eleição. Mesmo naqueles países que têm uma desigualdade como o nosso, que efetivamente ainda é contida pela isonomia, que é uma forma de igualdade perante a lei.